Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Então seja muito bem-vindo, você que já faz parte do nosso canal, você que já é um atraído, e seja também muito bem-vindo, você que está chegando aí pela primeira vez, né, no nosso canal, você que está fazendo essa experiência conosco com a Palavra de Deus. Então sejam todos bem-vindos, quem está chegando, quem já está, quem está divulgando, quem não está, seja todo mundo bem-vindo, quem está gostando, quem não está, sejam todos bem-vindos. Hoje, sexta-feira, então dia 18, a gente continua agora na leitura do livro do Êxodo e vai ver o desenrolar do projeto de Deus, né? Porque a gente falava ontem, a gente falava isso mesmo. Ontem a gente falava sobre esse projeto de Deus, que Deus já sabe onde Ele quer chegar, mas Ele tem um caminho a fazer, Ele tem um caminho a seguir, então Ele vai desenvolvendo esse caminho com cada um de nós. E aí, hoje a gente vai ver que Deus já tinha realizado muitos milagres através de Moisés e Arão, só que alguns deles haviam sido também replicados pelos sacerdotes lá do faraó, como transformar o cajado em cobra, que os mestres do faraó também fizeram, a água em sangue. Então, alguns dos milagres eles conseguiram reproduzir. Mas por que Deus foi fazendo esse caminho? Porque Ele também queria com que o povo aumentasse a confiança em Deus, com que o povo fosse criando essa expectativa e esse desejo de que Deus ia realizar uma obra. Então, a cada gesto, a cada passo, o povo ia se fortalecendo também em Deus. Então, quando Deus ele faz um caminho com a gente, quando Ele faz um caminho para conversão, um caminho para libertação, um caminho de uma promessa, esse caminho ele serve para a gente aumentar a nossa confiança em Deus, para a gente firmar mesmo assim a confiança em Deus e acreditar nele, que Ele vai fazer a obra, que as obras são de Deus, que tudo provém dele, que as coisas são verdadeiramente de Deus. Então é por isso que Ele vai fazendo esse caminho. E aí nós vamos ver que Moisés vai começar a dar as instruções para o povo, da maneira que Deus havia estabelecido. E aí vai dizer que precisa ser para eles no dia 10, né? Que aquele vai ser como o primeiro mês para eles, porque é o primeiro mês do novo tempo. Então Deus ele também gosta de marcar na nossa vida os tempos que a gente está vivendo. Por isso que na igreja, na liturgia, cada tempo é muito bem marcado por uma característica, pela cor, por uma maneira de viver aquele tempo, porque Deus ele gosta de marcar os tempos para cada um de nós, para que a gente não se esqueça, porque isso também é uma pedagogia para não esquecer. Se eu sei que eu estou, por exemplo, no tempo da quaresma, eu sei que é roxo, eu sei que tem penitência, então aquilo marca e não me deixa esquecer, não me deixa perder de vista para onde eu estou caminhando, não me deixa, né? Então o Senhor diz que no dia 10 é para separar um animal por família. Se a família for pequena, que se juntem mais famílias, aí que é bonito o elemento da comunhão, o elemento da partilha, do formar comunidades, né? Para que ninguém fique sozinho. Então isso aqui é muito importante a gente lembrar da formação da vida cristã, da formação das comunidades cristãs, que ninguém fique sozinho, que sempre não fique ninguém desassistido, sabe? E aí ele vai dizer que precisa ser um animal sem defeito, macho e de 1 ano. Por que sem defeito? Porque precisa ser perfeito, porque para Deus nós devemos oferecer sempre o mais perfeito. Eu ofereço sempre para Deus o melhor. Eu não posso oferecer qualquer coisa para Deus. Eu não posso oferecer o resto, mas eu ofereço o melhor. Também de 1 ano, por quê? Porque são os primeiros anos, né? Então oferecer os primeiros frutos a Deus, as primícias, como eu já vinha falando também outros dias atrás, as primícias que devem ser oferecidas a Deus. Então as primeiras horas do meu dia, os primeiros movimentos do meu coração, as primeiras alegrias eu partilho com Deus, as primeiras expectativas, tudo, as primícias, elas vão sendo oferecidas a Deus. Vai trazer também nessa primeira leitura o elemento do sangue, porque eles têm que tomar um pouco do sangue e depois passar nas portas, né? E aí é interessante que aqui a gente já tem o sinal do sangue. O sangue, que é o sinal que vai marcar. Então a gente já vê que o elemento do sangue redentor, o sangue que traz salvação, que depois, hoje para nós, se torna o sangue de Jesus. Que nós, marcados pelo sangue de Jesus, marcados pela Eucaristia e pela comunhão, estamos no processo da redenção. Então, o demônio ele não tem força diante de uma pessoa que comunga dignamente.
Então, se eu comungo dignamente, de forma piedosa, recebo a Jesus verdadeiramente, o demônio não tem força. O anjo exterminador vai passar direto diante de mim e não vai me afligir, sabe? Então é isso que... E aí nós vamos ver que o Senhor vai chamar isso de Páscoa. Ele vai dizer, isso será a Páscoa do Senhor. A Páscoa do Senhor, ela tem o sentido, como vai dizer aqui no Êxodo, de passagem. E aí a gente vai ver nessa Sagrada Escritura, ao longo do Antigo e do Novo Testamento, as três passagens de Jesus. A primeira passagem, quando ele passou como um anjo exterminador para matar todos os que não pertenciam a ele. Então, ou seja, os que pertenciam a ele foram salvos da morte. Foi a primeira passagem. A passagem de afirmar os que pertencem a ele, que serão guardados. Porque quem tinha a porta marcada foi guardado e preservado. Quem é marcado pelo sangue de Jesus na Eucaristia é preservado e guardado. Primeira passagem. Segunda passagem, a travessia do Mar Vermelho, que é a libertação da escravidão do pecado, da escravidão do Egito, para a liberdade e chegada na promessa na Terra Prometida. Então, é a passagem do velho para o novo, da experiência da escravidão para a experiência da liberdade e de caminhar na promessa de Deus, porque depois de atravessar o mar, eles começaram a caminhar para a Terra Prometida. Então, é a passagem do velho para o novo e de caminhar na promessa de Deus. E também a terceira passagem, aí sim a passagem do pecado para a libertação, quando Jesus assume a natureza humana e passa da morte para a vida. Então ele traz vida nova para cada um de nós. Então aqui a gente vê as três passagens de nosso Senhor Jesus. E aí ele diz que isso tudo que ele fala servirá de um sinal para indicar as casas onde eles vão estar. Então, comungar, né, ser marcado pelo sangue de Jesus na Eucaristia, na comunhão, é para nós também um sinal. É para nós um sinal de que somos marcados. Aquele que comunga se torna onde Deus habita, onde o pecado não vai habitar e Deus então não vai exterminar. Então, se nós determinarmos a nossa vida e o nosso coração por uma comunhão verdadeira e autêntica com Deus, comungar dignamente, com uma busca de santidade, nós vamos, então, não ser exterminados no dia final. Não vamos ser deixados à esquerda, como os malditos, mas vamos ser os benditos do Senhor. E o Evangelho vai falar para nós sobre essa dinâmica, né? A discussão eterna com os judeus lá e com os fariseus, os doutores da lei, sobre o sábado, porque eles faziam do sábado, eles eram escravos do sábado. O sábado era um dia que não se devia trabalhar, porque o Senhor descansou. Mas os discípulos estavam com fome. E aí você vai deixar alguém passar fome, vai deixar alguém morrer, vai deixar alguém como indigente, porque é sábado. O homem está acima do sábado, então ele precisa ser cuidado, alimentado, né? Ajudado, auxiliado, todo esse processo. Então nós não podemos simplesmente pensar que, por exemplo, aqui o Jesus está querendo ensinar que as regras e as leis, elas não podem ser vividas de forma crua ou dura, porque muitas vezes a gente olha para o mandamento, não matar. Ah, eu não matei ninguém. De forma crua, olhando para essa frase, não matar, eu posso não ter matado ninguém. Mas esse mandamento tem um desdobramento na minha vida. Por exemplo, se eu não maltratei alguém, se eu não roubei algo de alguém. Porque, por exemplo, a corrupção, quando, por exemplo, há um desvio de verba da saúde e alguém não tem verba suficiente no hospital para um medicamento, para uma circunstância, e aquela pessoa morre, eu que roubei o dinheiro tenho participação naquilo. Então eu nunca matei ninguém, mas eu roubei, eu desviei um dinheiro, nem roubei. Eu desviei um dinheiro que prejudicou alguém. Eu falei uma frase que fez alguém se desanimar na caminhada ou se afastar de Deus. Eu matei aquela pessoa na caminhada de fé. Então entende, Jesus está querendo ensinar que o mandamento ele não deve ser olhado de maneira crua, mas ele precisa ser vivido, aplicado na vida. O mandamento precisa ter um sentido na minha vida. A lei, ela precisa ter um sentido na minha vida, porque a lei por si só, ela não serve para nada. O não matar que está escrito lá no mandamento não serve para nada, se não é aplicado na minha vida. Se ele não se desdobra em mim e não se torna uma luta, um movimento de querer ser melhor, um movimento de oferecer sempre o melhor para Deus. Por isso também que ele vai dizer que prefere a misericórdia ao sacrifício, porque às vezes a gente
deixa de fazer coisas que na verdade deveríamos estar fazendo, mas fazendo como um sacrifício, fazendo como uma oferta. Não é simplesmente não fazer, mas é oferecer como oferta para Deus. Às vezes, é uma pessoa muito difícil, eu vou parar de falar com essa pessoa. Às vezes, essa pessoa você precisa ter misericórdia e sacrificar a sua vida por ela. Porque às vezes o mais fácil é deixar de falar com ela. Mas e o viver o amor e a caridade, estar junto com aquela pessoa? Então é isso que o Senhor quer. Não é simplesmente uma lei pura, mas é uma lei que se aplica na vida em vista da santidade e do céu. Então nós precisamos aprofundar melhor as coisas na nossa vida para que a gente não fique vivendo de forma superficial e vivendo qualquer coisa. Correto? Então, que Deus te abençoe e te ajude a viver melhor as coisas de Deus. Aprofunde, não seja superficial. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.